Você está escutando Lideraí, o seu podcast de liderança. Líderes do passado, líderes do presente, líderes do futuro. Você está escutando Liderai.com, o seu podcast definitivo de liderança, em busca do santo grau da gestão. Sim, Wellington. Mais um episódio, mais uma semana. Hoje, 22 de agosto. Ai, Wellington. Meu Deus, tá acabando agosto já. Agosto nunca acaba, Wellington. Agosto é o mês infinito, né? Eu acho que esse agosto até que tá rápido. Na minha visão, vou te dizer, lá na Votorantim a gente dava o lema pra cada mês. Agosto sempre foi agosto do desgosto, porque era difícil, agosto era um mês difícil. E era o pós-SDV, né? Pós-SDV, comitê de qualidade já torando, era difícil mesmo. Após também revisão de metas, né, que era um período dificinho mesmo. Wellington, qual é o tema de hoje? Hoje a gente vai falar sobre a pergunta que revela o perfil dos líderes nas entrevistas. Ai, fica aí que... Tá bem legal. Wellington, fiquei pensando aqui no tema desse episódio de hoje. Que pergunta que é essa? Você quer me perguntar? Eu não li essa pauta. Não. Eu tô aqui de bobão. Se você me perguntar, você vai saber de mim a resposta. Não, já vou só dar um pouco de contexto antes, né? Tá. Até porque a gente sabe que é. E os créditos que é difícil também, né? Os créditos também. Tá aqui da Gabriela Silva. Gabriela Uota, redatora da Exame, de uma matéria publicada no dia 15 de julho de 2025. Às 10h03 da manhã. A gente vai deixar o link aqui pra vocês, caso vocês queiram ler também, tá? Mas o grande ponto é que a gente tem uma certa dificuldade, né, pra contratar posições de liderança, né? É sempre difícil É difícil. seja pra trazer do mercado, seja pra você promover internamente, né? Porque você dificilmente vai saber se a pessoa tá pronta ou não, porque é claro que você vê comportamentos ali, mas quando chega na hora de assumir mais responsabilidade, você não sabe como é que a pessoa vai agir na prática. A não sei que ela já tenha vivenciado isso em dado momento. É difícil mesmo. E eu não sei o quanto que você tem passado por isso recentemente, porque você tem supervisores abaixo de você hoje, né? Tem uma coordenação e supervisão. Tem 2 níveis, então, Sim. abaixo de você. Então, e assim, pensando rápido aqui, quando você vai trazer uma pessoa de fora, você sempre vai avaliar primariamente a cultura, se aquela pessoa tem o fit cultural ali com a empresa. Mais até que o técnico, né? Porque no técnico você presume ali, quando você olha o currículo da pessoa, já tem vários anos ali de experiência, você imagina que de fato aquilo não vai ser um problema. E você com uma ou duas perguntinhas ali sobre o teu métier, você vai saber se ela domina daquele assunto ou não. Acho que não tem muito... Não tem mistério. Não tem muita necessidade. Agora, no comportamento, cara... Então, antes de eu falar aqui da pergunta, qual é a principal pergunta aí que a gente tem? Pra você, cara, como que você segura as pessoas? Ou como que você identifica se aquela pessoa tá pronta pra aquela posição? Você sabe que eu vou revelar aí meu segredo aí. Quando eu tô fazendo entrevista... Segredo! Segredos. A principal coisa que eu quero identificar, não é como eu pergunto, tá? Como eu pergunto às vezes varia, mas o que eu sempre quero identificar é se o cara, ele é aquele líder fazedor ou se é o líder delegador, se ele é o cara que faz, se ele é só como se fosse um capataz, sabe? Aquele cara que cava... Chicote, tá ligado? Não é isso não. O capataz às vezes é o cara que briga com os caras, mas ele tá lá com a pá cavando. Ou se ele é o chefinho, se ele é o cara que cruza os braços e vê os outros trabalhando. Gestorzinho. Dependendo da posição, o cara precisa enfiar a mão na massa, é perigoso, mas o cara enfia mais mão na massa. O meu grande medo é o cara ser aquele cara, o enfiador de mão na massa, que deixa os caras desassistidos. Esse é meu grande medo. E o outro medo é se o cara vai ser um gestor people, sabe? Eu gosto do cara que é people, o cara que escuta as pessoas, conversa, conhece intimamente o cara, troca ideia com o cara. Agora, se o cara é meio técnicozão, frio, robozão,
isso aí me dá medo. Se eu vou fazer uma entrevista, sentir que o cara é calculadora, isso aí não vira bom gestor nunca. Não vira. Agora, se o cara é bom de papo, gosta de fazer uma firulinha, aí eu dou uma apertada no técnico, o cara não vai tão bem no técnico, eu falo assim, não, esse cara é bom pra arriscar pra ser gestor. Mas certeza nunca a gente tem. Eu sempre acabo perguntando assim, tipo, eu faço uma pergunta técnica e vejo o quanto o cara vai na profundidade. Aí na sequência eu falo assim, ó, dou um simulacro ali, né, faço tipo um casezinho mental ali, pergunto pro cara, numa situação assim, que você tem que dar um feedback pro cara, como que você faz? Ali eu tento ver se o cara é muito frio ou se o cara é empático. Geralmente o cara que é mais empático, quer entender a situação, não é tão precipitado, geralmente é um cara mais people, e esse cara é geralmente o que eu procuro. Porque gestor opera pessoa, e daí se o cara é ineficiente com o ser humano, não vai ser um bom gestor. Aí depois eu tenho um problemão, porque daí a equipe que é boa fica puta com o cara e... Aí um cara contaminou a equipe inteira. Exato, daí você tem uma equipe inteira dando problema. Eu penso assim, não sei, agora revele aí. Não, aqui é pensando no... Porque as pessoas sempre falam assim, fale aí três qualidades e 3 defeitos, né? Sei. E normalmente o cara vem com aquela, eu sou perfeccionista. Ai, que sono. Sei lá, cara. Enfim, né? E aí tem uma forma de você contornar essa pergunta quando você fala o seguinte, qual é o seu feedback negativo mais comum? Esse é bom mesmo, cara. Eu faço esse às vezes, só que eu faço... E esse é bom. Eu faço um que é assim, qual foi o seu último feedback negativo? Ou qual foi o feedback negativo que mais, tipo, foi relevante que você ouviu e como você melhorou? Mesmo que ele imita que ele melhorou e ele não melhorou, mas eu quero ouvir o que é o feedback negativo do cara, entendeu? Sim, e porque quando você... E aí você coloca ele numa posição meio desconfortável, né? Você vai colocar... Porque na prática você tá perguntando o que as pessoas falam de você, entendeu? Isso. Como você é visto. E é isso que eu quero saber. Não se ele já venceu ou não, porque ele vai ficar com medo de dizer, não, mas isso eu já suplantei, eu trabalho. Não, eu não quero saber isso. Eu só quero saber se ele tem a autoconsciência de saber que ele tem defeitos. Porque se o cara vem com esse papinho de, eu sou perfeccionista, isso, eu falo assim, puta, maturidade zero. O cara nem sabe quem é ele, nem sabe quem é ele. Esse tipo de pergunta ajuda realmente, porque você vai precisar, além do poder de síntese dele, né, ainda assim ele vai ter que pensar e falar, nossa, cara, mas o que eu mais tenho ouvido? E aí você precisa ser sincero, né? Porque na prática, se você começar a contar muita história ali, o pessoal vai perceber que você tá tentando dando uma inventada ali no negócio e fica algo muito artificial. Muito artificial. Então, essa pergunta aqui, prepare-se pra ela, mas de uma forma que de fato seja prático para que você consiga preparar um plano para poder desenvolver. E aí a pergunta que eu ia te fazer na sequência é como que você de fato traria essa resposta. Entendeu? Como que você organizaria mentalmente não preciso falar dos pontos aqui, mas se você recebesse essa pergunta, como que você de fato organizaria no teu pensamento pra primeiro de tudo, eu seria sincero, essa é a premissa. Eu seria sincero, não vou inventar. Eu realmente traria o feedback, não o último, nem o mais pesado, literalmente, mas eu traria a estrutura do tema. Então, por exemplo, o meu é empatia e ouvir, e escutativa. Então, eu traria o tema, sem personificar ou dizer quem disse ou exatamente o que ele falou, falaria esse ponto. Eu iria dizer, então, o que eu preciso trabalhar, o que isso impacta negativamente no meu trabalho e o que eu tenho feito para contornar isso. Nunca eu diria uma situação onde eu coloquei isso pra... evidente, mesmo que o cara pergunte, me traz uma situação, eu não iria dizer, eu um dia chamei o Joãozinho e falei isso pra ele, não, eu falei, isso aí com a equipe, eu quero que você me traga assim, olha, eu não lembro agora, eu não vou falar, não falaria, mas eu diria quais são as ações que eu tenho feito, porque assim, eu tô vendendo um carro, eu sou um carro, eu tô vendendo um carro, eu não vou ficar falando o momento que estoura o escapamento, eu não vou falar. Não vou falar. A hora que pega fogo, a hora que o maré pega fogo. Não vou falar, Wellington, não vou falar. Tem que ser sincero, eu tô sendo sincero, tô falando que o carro perde torque. Quando que ele perde torque? Na subidinha ali do Água Verde. Não vou falar.
Assim, ele perde torque em alguns momentos. O que eu tenho feito? Eu tenho limpado os bicos, tenho utilizado o Bardal número... Eu jogaria mais flores nas ações que eu tenho feito para contornar. E toda vez que o cara apertar sobre o problema, eu vou falar assim, quais são os impactos negativos que ele causa. Esse impacto negativo é que eu não consigo trabalhar muito bem com a equipe, a equipe pode não se sentir bem, confortável e tal. É isso que eu vou dizer. Mas eu não vou ficar falando assim, um dia eu peguei o Joãozinho. Não vou revelar minha intimidade. Dane-se. Gostou, não gostou, dane-se. Não vou. E eu acho que tem... E se o cara falar, apertar de vez, eu vou assim, olha, por uma questão de ética eu não vou falar. Porque às vezes você pode conhecer a pessoa, eu posso falar uma coisa que não devo, eu acho que isso aqui, o que eu te disse já é suficiente pra você entender que eu tenho ciência do que eu tenho que melhorar, dos impactos dos problemas que ele proporciona e quais são as ações que eu tenho atuado para me melhorar, para me desenvolver. O que mais você quer saber? Você quer o fetiche aqui de saber o que eu fiz? Você é fofoqueiro? Fofoqueiro. É. E aqui tem uma questão também que você consegue falar de maneira genérica, cara. Claro. Você já viveu aquilo. Então você consegue tranquilamente ali falar de uma maneira bem genérica ali, mesmo que o cara fique lá te apertando. Tal dia aconteceu tal coisa, foi mais ou menos assim, cara. E assim, sem entrar muito no detalhe, exato, sabe? E aí, de fato, se você for separar numa régua ali pra poder... ou num pareto ali no 80-20 do teu esforço, você vai colocar 15, 10% ali pra você falar qual foi a situação, e os outros 90% você vai falar do que você tem feito, entendeu? Claro. Então, porque senão, porque também se imagine que você tá sendo avaliado. Por que você vai ficar insistindo no negócio ruim, cara? Por que você vai ficar potencializando aquele... Não faz sentido nenhum. Aquela situação ruim, cara, entendeu? Claro. Porque essa pergunta também mede uma outra coisa, cara. Como que você conta uma história? Como que você, de fato, consegue transformar uma situação ruim numa situação boa? Organiza o raciocínio. Entendeu? Então tem muito. Qual é o teu drive pra solução? Porque o que eu espero? Exato. O que eu espero hoje num gestor? É se o cara tem a cabeça de resolver problema. Se ele tem a cabeça de falar assim, gente, separa tudo que é emoção, vamos pra razão, isso aqui é o nosso problema, quais são as ações que nós vamos resolver? A, B e C. Pragmatismo resolutivo. O resto, as pitangas choram lá no banheiro escondido. Eu não quero saber como você chora. Quantas lágrimas caíram, não me importa. Não é ser frio, é ser pragmático, a gente perde tempo em coisa que não resolve. Lágrima não resolve, Wellington, o problema. Não é que você não tenha que chorar, chore, extravase e tal. Mas o problema é resolvido com ações. Os problemas são resolvidos com ações. Puxa vida. E os recados finais, o que é? Tipo, Cara, seja sincero, né? É isso. Porra, continue, não fale, não minta, né? Seja sincero, seja honesto, não minta pra quem tá te autoconhecimento. Pense bastante, tenha autoconhecimento, então busque, e assim já tem falado isso algumas vezes, né? Mas o autoconhecimento, ele te antecipa, né? Ele faz com que você tenha muito mais controle sobre o que você vai falar, porque você já sabe. E aí você não vai ter que ficar gaguejando na frente do cara ali, então é até melhor que a gente se prepare, né, para as entrevistas e esteja pronto para coisas não óbvias também, né? Mas isso aqui normalmente pega, tá? Porque em alguns processos que eu participei há alguns anos, isso aqui sempre apareceu, de uma forma ou de outra. É verdade. Sendo como uma palavrinha diferente ali, um termo diferente, mas a mensagem que o cara queria pegar era essa mesmo. O que ele queria me pegar era nessa coisa. E o que ele quer medir ali, eu acho que essa é a minha dica final, assim, o que ele quer medir é o quanto você é maduro. E uma pessoa madura é aquela que sabe os seus defeitos, trabalha sobre os seus defeitos e tem a clareza de explicar, de demonstrar os avanços que tem realizado e não tem melindres de falar os seus problemas. Eu acho que da mesma forma que com uma coisa pessoal que pode parecer um pouco desconfortável, se o cara tem destreza de lidar, cara, ele vai lidar com o pé nas costas na hora de lidar com os problemas do dia a dia. Vão ser muito mais fáceis, de lidar, muito menos desconfortáveis do que falar de si próprio e de um problema de si próprio, né? Sim. Falou, pessoal. Tenham uma boa vida, meus amigos. Até o futuro. Paz e bem, irmãos. Tchau. Lideraí Podcast, o seu guia de liderança corporativa.
Gostou do nosso conteúdo? Acesse lideraí.com, onde você pode encontrar o que há de melhor sobre liderança.